Olá, eu sou o Arthur e Capitão América Guerra Civil chega aos cinemas com a missão de criar uma história que juntasse todos esses personagens, colocá-los pra brigar e conseguir criar uma história que fosse empolgante e tensa ao mesmo tempo. E vejam só, o filme consegue. O filme é tudo que Vingadores 2, a Era de Ultron, deveria ter sido. E eu vou além, é um dos melhores filmes da Marvel. E antes de eu começar a falar sobre o filme em si, se você é novo, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, assine aqui, clica aqui no botãozinho para se inscrever, para assinar o canal, para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque tem bastante vídeo aqui no canal, então inscreve aqui no botãozinho. A trama de Guerra Civil segue a partir dos eventos de Capitão América, o Soldado Invernal e Vingadores, Era de Ultron, onde, após uma missão não tão bem sucedida assim por parte dos Vingadores, eles são questionados por toda a destruição que eles trazem por onde quer que eles passam. Por mais que eles estejam tentando salvar pessoas, tentando salvar a humanidade de grandes ameaças, eles são questionados por toda essa destruição que eles deixam para trás. Surge daí o Tratado de Sokovia, que nada mais é que um tratado feito por diversos países, por mais de 100 países do mundo, com a intenção de tentar regulamentar, de tentar controlar as ações dos Vingadores. E a partir desse momento, desse tratado, que o grupo se divide. Alguns são a favor e alguns são contra esse tal de tratado. We need to be put in check. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. O grande desafio desse filme era conseguir contar uma história coesa, que envolvesse tantos personagens, em que cada um pede meio que um espaço para poder ser desenvolvido, além de ser uma história com peso real para que nós, os espectadores, quem está assistindo o filme, se importasse e visse o peso da urgência daquela situação, daquele embate, daquele conflito entre aqueles personagens. E os irmãos Russo conseguem. Não chega no nível do Soldado Invernal, por exemplo, mas o tom mais sério que eles injetam no filme é muito bem-vindo, ainda mais quando quando os personagens estão discutindo sobre o Tratado de Sokovia. Aliás, há uma cena que, relaxa, que não é spoiler, que é basicamente os personagens sentados e conversando sobre o tratado, o que aquele tratado vai mudar na relação deles em tentar ajudar alguém. Isso é tão legal, isso dá uma profundidade tão interessante para os personagens, que é exatamente o que eu gostaria que tivesse sido Vingadores 2, por exemplo, que fosse um filme sobre consequências dos atos daqueles personagens, o que é algo que acaba não acontecendo, mas aqui a gente vê isso full e isso funciona bastante aqui. But the safest hands are still our own. Ainda assim, há bastante humor no filme, e ele funciona porque ele é encaixado nos momentos certos, é pensado em certas situações para que aconteça humor, para que você dê risada, porque às vezes o humor dentro desse filme ele acaba funcionando como uma válvula de escape para os próprios personagens diante da tensão daquelas situações. Então é muito engraçado você ver isso, porque você dá risada, mas você meio que entende que eles estão fazendo piadinhas porque a coisa tá séria, e isso acaba funcionando muito bem, não é simplesmente uma piadinha atrás da outra, que é uma emendada, sabe? Uma vai colando na outra, colando na outra, colando na outra, não. Tem os momentos de respiro, mas também tem os momentos que é mais sério, e ele conseguir balancear esses dois pontos funciona bem. We're still friends, right? Depends on how hard you hit me. Porém, nessa necessidade de juntar tantos elementos, ter vários personagens, ter que apresentar novos personagens, ter que gerar o conflito entre os Vingadores, ter que ter o conflito, ter que ainda assim ser um filme do Capitão América, e tem que ter a história do Capitão com o Buck, ainda assim tem que ter um outro vilão por trás de tudo. Meio que é tanto elemento, infla tanto o que tem que acontecer no filme, que às vezes o filme acaba engasgando justamente por isso. Por mais que ele flua bem, há momentos em que dá uma travada, sabe? Não é uma constante, assim, não é uma vertente que vai crescendo até o fim, que você vai se empolgando. Não, às vezes no filme tá indo, ele dá uma parada assim, porque tem umas outras coisas que ele tem que resolver antes, aí você fica, putz, mas aí começa o bicho e volta assim, você fica, o que acaba pecando um pouco no resultado final. Okay, that's enough. Outro elemento importantíssimo para que o filme funcione do jeito que ele funciona é o embate entre o Tony Stark e o Steve Rogers, entre o Homem de Ferro e o Capitão América. E o filme é construído de uma forma com que a gente torça para um lado, mas entenda o outro, ao contrário da HQ, que o Tony Stark ele é tão um babaca vilanizado na história, que você não consegue tomar o lado dele, você não consegue compreender direito as ações dele. Enquanto que no filme não, eles conseguiram equilibrar os dois lados e eles conseguem brincar justamente com isso, porque enquanto você tá torcendo pra um, você fica, putz, mas eu tô torcendo pra esse cara. Aí acontecem umas coisas que faz você ser levado pro outro lado, você passa a torcer pro outro lado, mas aí eles começam a brigar e você não brigue. Aí você vai torcer pro outro lado. Isso acaba sendo um artifício muito bom pro filme, pra brincar com essa questão do espectador de torcer pra um e torcer pro outro, e torcer pro outro, isso acaba funcionando bem. But he's my friend. So was I. E antes de continuar, se você está gostando do vídeo, dê um joinha aqui embaixo porque ajuda a gente bastante. Valeu! Falando dos novos personagens, o T'Challa / Pantera Negra é bem introduzido. Há cenas interessantes que apresentam tanto a figura, a persona pública do T'Challa, o grande rei de Wakanda, quanto a figura do herói Pantera Negra. Mas não foi algo que me surpreendeu ao ponto de ficar, meu Deus,
caramba, estou muito empolgado pro filme do Pantera Negra. Infelizmente não. Ao passo que eu tô muito empolgado pro filme do Homem-Aranha. O personagem, ele é introduzido nesse filme de uma forma certeira e pontual. São poucas cenas que apresentam o personagem, mas são suficientes para você não precisar fazer um novo filme de origem. Não, chega, não precisa mais de filme de origem, bola pra frente. O Tom Holland, que é o Peter Parker, ele acaba funcionando bem nesse filme, e o Peter dele tem um visual que remete um pouco ao Peter mais clássico do começo, assim, quando foi criado, e a interação do Tom Holland, do Peter Parker com o Robert Downey Jr. é de longe uma das coisas mais legais do filme, uma das coisas mais divertidas, o que faz você esperar ansiosamente, por exemplo, pelo filme do Homem-Aranha, que já está confirmado que vai ter o Robert Downey Jr. e você, quando você assiste no Guerra Civil, você quer que eles interajam mais, que eles conversem mais, porque acaba sendo muito divertido, é muito descontraído, é justamente o que eu espero do filme do Homem-Aranha. E quando ele está de Homem-Aranha, ele rouba a cena, então, melhor coisa do filme, Homem-Aranha. On the roof! Hey everyone. E ação? Você não fala da ação, cadê a ação, cadê a ação nesse filme? Cadê a ação? Cadê a ação nesse filme? Eu tô pagando, cadê a ação? Cadê a ação? Ela tá lá e ela é competente em todas as sequências, seja de perseguição, seja o grande embate dos heróis. Os irmãos Russo mostram um domínio espacial da ação que tá acontecendo no aeroporto, que o espectador, que a gente não consegue ficar perdido na ação. A gente sabe exatamente onde está cada personagem, quem está brigando com quem. Esses elementos são tão bem distribuídos em cena, de uma forma que você consiga entender como que a ação está acontecendo, que isso funciona bastante e agrega bastante justamente para essa cena que tem tantos personagens brigando. Aliás, eles conseguem fazer isso tão bem que há duas sequências que eu me lembro assim de cabeça, provavelmente deve ter mais, mas há duas em específico em que eles conseguem fazer praticamente quadrinho. Parece que eles pegaram uma página dupla de quadrinhos, tal qual o primeiro Vingadores, que tinha que parecia uma página dupla de quadrinhos, e colocar na tela, e funciona, e fica lindo, e você fica, meu Deus, eles dão um certo slow motion, assim, pra você falar, olha, isso daqui é dos quadrinhos, e você fica, meu Deus, meu coração está aquecido nesse momento, que lindo! Porém, os efeitos especiais do filme, principalmente nessa batalha do aeroporto com vários personagens, ele não é bem feito. Parece que foi feito às coxas, pra falar a verdade, porque fica visível quando não é feito. Parece que eles não tiveram tempo suficiente pra conseguir deixar o filme aparadinho do jeito que deveria ser, porque alguns pontos, principalmente quando tá o Tony Stark assim de armadura e a cabeça do Robert Downey Jr. no personagem, aquilo soa extremamente artificial. Não parece que o personagem está ali, ao contrário de filmes anteriores da Marvel, por exemplo, que você comprava que o Robert Downey Jr. estava naquela armadura. Naquele momento, parece que eles pegaram, filmaram no fundo verde a cabeça do Tony Stark, colocaram na armadura, e aí ele falou, eu não vou gravar no aeroporto, aí colocaram um fundo verde atrás dele, e você fica, putz, não tá legal isso, tá estranho. Parece que faltou renderizar no final das contas. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. Ainda assim, Capitão América Guerra Civil é um excelente filme. É a evolução natural dos Vingadores. É um filme sobre um amadurecimento daqueles personagens com os quais a gente se importa. Tem seus problemas, mas é aquele filme da Marvel que utiliza-se da fórmula da Marvel de um jeito certo. Porque a fórmula funciona, todo mundo já sabe disso. Mas quando ela tem um pouquinho, alguma coisinha a mais, o filme é um pouquinho melhor. É o caso desse filme. Ele sabe ser sério nos momentos em que ele tem que ser sério. Ele tem um humor bem encaixado, ele é divertido, ele é empolgante, tem cenas de ação legais e maneiras. Adiciona novos personagens e tem um Homem-Aranha que rouba a cena. Vou assistir esse filme no cinema. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Isso, se você gostou do vídeo, dê um thumbs up, dê um joinha do amor aqui embaixo, porque ajuda a gente bastante, é sério. Clica aqui se você gostou do vídeo. Tá ansioso pro filme? É time Capitão América? É time Homem de Ferro? Deixa aqui nos comentários. Você já assistiu o filme? Você agora viu aqui no vídeo depois que você viu o filme? Deixa aqui nos comentários se você discorda ou concorda da minha opinião. Se você achou outros elementos que você não curtiu tanto, deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Se você ainda não assinou, clica aqui nesse botãozinho, nesse coisinha que apareceu aqui, ou clica aqui embaixo mesmo no YouTube pra se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. Tem vídeo praticamente todo dia por aqui. Eu sou o cara que mais trabalha nesse YouTube, que porra é essa? E é isso, valeu, falou. Agora eu tô ansioso pra caramba pro filme do Homem-Aranha, meu Deus, meu Deus. Tchau!